Volume 07, Capítulo 38, Capítulo 220, Como acalmar uma criança. No dia seguinte, na aldeia de Ryota, os empreiteiros contratados por Antônio já haviam começado a construir casas aqui e ali. Decidimos construir algumas casas. Afinal, havia diferentes tipos de masmorras. Algumas pareciam túneis, outras, cavernas de calcário, algumas, buracos cavados no chão, e algumas, casas ninjas. Havia muitos tipos de monstros nesta vila, de todos os tipos de ambientes. Eu queria cobrir todos os padrões da melhor forma possível e criar um espaço ao qual todos pudessem se aclimatar, relaxar e se recuperar. Com isso em mente, decidimos construir várias. Enquanto eu pegava minha bala de aceleração e observava o trabalho sendo iniciado, o Homem de Lama veio até mim e me cumprimentou. Ryota. Ei, Homem de Lama. A construção vai ficar um pouco barulhenta, mas tente aguentar. Não seja bobo. Você está fazendo isso por todos, então quase não precisamos suportar nada. Estamos todos mais do que animados. Eu consigo ver isso, eu ri. Monstros já começavam a se reunir perto das estruturas dos edifícios. Todos estavam se divertindo. O monstro parecido com um pássaro batia as asas, o que parecia um gorila tamborilava no peito. Os rostos dos poucos slimeys se desmancharam em sorrisos relaxados, transformando-se naqueles slimeys de bolhas que eu tinha visto em um certo RPG. Até eu podia perceber de longe que todos estavam felizes. Mas você tem certeza de que está tudo bem em fazer isso por nós? Ele me perguntou. Somos monstros, mas sabemos que coisas assim custam enormes quantias de dinheiro. Sim, é um pouco caro. Se você está indo tão longe por nós, como podemos agradecer? Dei um peteleco na cabeça do Homem de Lama e o interrompi. Não se preocupe com isso. Estou fazendo isso por mim mesmo. O Homem de Lama pareceu não entender. Isso fazia sentido, mas eu estava dizendo a verdade. Para mim. Enquanto esses monstros desnorteados fossem chamados de perdidos, eu jamais poderia ignorá-los ou abandoná-los. Não pude deixar de comparar a situação deles com a minha própria experiência na empresa corrupta. Isso me fez querer ajudar. Então, na verdade, eu estava fazendo isso por mim mesmo. E por isso, quando vi os monstros perdidos pulando de alegria, a alegria deles me contagiou também. À tarde, depois de sair da reunião com Antônio, encontrei Cell por acaso. Senhor Sato. As pessoas me chamavam de vários nomes diferentes, mas ele era meu único conhecido de longa data que me chamava de Senhor Sato. E não era uma questão de educação superficial, esse nome vinha acompanhado de um ar de respeito genuíno. Ops! Um transeunte esbarrou acidentalmente em Cell, fazendo com que um boneco caísse de seu bolso. Com uma expressão serena no rosto, ele pegou o boneco. Eu o vi claramente por um instante. Era uma miniatura minha, estendendo a mão e dando um peteleco na cabeça de alguém invisível. Você trabalha rápido demais. Não faz nem algumas horas. Não sei do que você está falando, Cell fingiu ignorância. Se ao menos ele não tivesse esse hábito estranho de me ridicularizar toda vez que eu fazia alguma coisa. Aliás, eu ainda não fazia ideia de como ele fazia isso, inclusive de como ele monitorava tudo que eu fazia. O respeito dele era genuíno. Ora, talvez estivesse mais próximo do fanatismo. Em grande parte graças aos números. Exasperado com suas palhaçadas, suspirei. Enquanto isso, ele falava como se nada tivesse acontecido. Ouvi falar do que você fez. O clã Sato está se tornando cada vez mais próspero. Que dia de alegria! Clã. Não é família? Eu já tinha me acostumado a ser chamado de família Ryota, então isso era novidade para mim. De fato, o clã Sato. Você é o núcleo na família Ryota, seus descendentes efetivos nas famílias Margaret Cliff, a cidade de Ouro Índole e a Vila dos 100 Demônios, conhecida como Ryota. Cell os listou como se estivesse contando. Eu conseguia entender a cidade de Ouro, mas a Vila dos 100 Demônios era certamente uma novidade.
Todos eles se uniram sob você para criar o clã Sato. Pode-se considerá-lo uma força que rivaliza até mesmo com a família Neptune. Estou ainda mais impressionado com o que isso diz sobre o poder da família dele, reflete. Se Cell fosse confiável, as 5 facções que ele listou mal chegavam perto da família Neptune. Não se preocupe. Eles já atingiram o pico, e você só agora começou a subir. Quer dizer, não estou aqui para competir com eles. Como eu disse, eu não me importava muito com disputas de tamanho entre organizações. Embora eu apreciasse o tamanho da nossa, mesmo que fosse apenas porque funcionava como um impedimento. Um clã, hein? Acho que faria mais sentido nos chamar de grupo, mas tanto faz, pensei comigo mesmo enquanto conversava com o Cell. De repente, alguém gritou para nós do lado. Ei! Curioso, virei-me e vi um jovem de cabelo espetado olhando diretamente para mim. Precisa de alguma coisa? Perguntei a ele. Sim. Você é Ryota Sato, certo? Sim. Tudo bem, vamos duelar. Hã? A pergunta inesperada deixou meu cérebro para trás. Um duelo. Tipo. Vamos lá, você sabe. Os homens sempre duelam com os punhos. Você quer que eu lute com você? Simples assim? Sim. Vou te derrotar e fazer o mundo inteiro saber meu nome. Ah, entendi. É como um dojo Storming, né? Bom, este não é o meu dojo. Nem a minha casa, nem isso. Desculpe, mas não tenho nenhum motivo para. Vai correr, covarde? Estalo. Rumble. De repente, o ar congelou. Ouvi um som mais profundo logo em seguida. Um arrepio percorreu minha espinha. Assustado, olhei para o lado, Cell estava sorrindo. Era o tipo de sorriso mais assustador, aquele em que o medidor de raiva de alguém ultrapassava o limite e fazia com que a pessoa não pudesse fazer nada além de sorrir. Isso é ruim. Se eu deixar o Cell agir, ele não vai parar de transformar esse cara em picadinho. Eu vou expor você. Enquanto o cara continuava falando besteira, eu imediatamente circulei atrás dele e dei um tapinha no seu ombro. Hã? O homem ficou sem palavras, chocado. Oh, que? O que você está fazendo? Ele se virou e se distanciou de mim. Mas eu circulei ao redor dele novamente e toquei seu ombro mais uma vez. O que? Ele recuou novamente, mas repetiu o processo mais uma vez. Velocidade de rank SS. Mesmo sem uma bala de aceleração, eu consegui ficar atrás dele facilmente. Oh, que? Dei um tapinha em seu ombro por trás. Que tipo de truque? Dei um tapinha em seu ombro por trás. Não pode ser. Dei um tapinha em seu ombro por trás. Para com isso já. Dei um tapinha em seu ombro por trás. Mesmo quando ele começou a chorar, eu não parei. Continuei circulando atrás dele e batendo no ombro dele até que ele finalmente gritou e saiu correndo. Claro que eu não me daria ao trabalho de segui-lo. Não era necessário, e eu já havia alcançado meu objetivo. As pessoas gritavam e aplaudiam ao meu redor. Como tudo aconteceu na beira da estrada, os curiosos se aglomeraram rapidamente. Cell se destacou da multidão e veio até mim. Magnífico, Sr. Sato. O senhor usou seu poder avassalador para tratá-lo como a criança que ele é. Por que brigar na rua não é legal? Respondi. Esse não era o meu verdadeiro motivo, eu precisava agir para que Cell não o fizesse. Você nunca decepciona, Sr. Sato. Deixando isso de lado. Lembrando-me de algo, aproximei-me lentamente de Cell e toquei seu ombro de frente. Quando o fiz, um único boneco caiu de seu bolso e caiu no chão. Era eu na pose de bater no ombro de alguns momentos atrás, só que retratado 30% mais descolado. Sério, como você consegue? Você é muito rápido. Tudo é feito pelos meus subordinados. Eu não sei de nada. Cell se fez de bobo, como um político de verdade.
Meu Deus!